Graça e paz, amados do Tabernáculo. Estamos aqui em mais um dia, nesse domingo. Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 17 de maio. Nós estamos ainda nessa peleja, nessa luta aí contra esse vírus, contra esse período de reclusão. Estamos há mais de 2 meses sem ir para a igreja, Mas a igreja somos nós. Ali é o templo físico, mas a igreja é eu e é você. Então, eu queria que você fechasse os teus olhos aí onde você está na tua casa, seja qualquer um dos bairros de Fortaleza. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que nós estamos passando. Então vamos colocar nossa vida diante dele. Senhor Deus maravilhoso, nesse domingo, dia 17 de maio, Pai, nós estamos passando por esses momentos tão difíceis, Senhor, mas que eu creio que a fé de todos que estão firmados em Ti, ela está fortalecida. Eu creio, Deus, que Tu estás nos guardando, Tu estás nos protegendo. Nós tivemos, Pai, recentemente, esses dias, a perca da Chicuta, uma mulher que deixou um legado, deixou uma família linda, mas o que nos conforta é saber que ela está aí no seio de Abraão, que ela está junto de Ti, que ela morreu com a sua vida nas Tuas mãos, Senhor. Isso que nos conforta, Pai. Saber que ela terminou a caminhada dela, a carreira dela, e ela pôde estar na Tua presença. Então, Deus, eu Te peço, Pai, que nós não venhamos perder mais nenhum irmão, nenhuma irmã para esse vírus, para essa doença. Que Tu venhas nos blindar, que Tu venhas nos proteger. Pai, eu Te peço que Tua mão poderosa esteja estendida para nos abençoar, para que não falte o alimento, para que não falte o pão de cada dia, para que não falte o alimento espiritual também, Deus, para que nós venhamos nos alimentar, para que não venha entrar em depressão, para que não venha perecer espiritualmente, o corpo não venha padecer, que nós estejamos, Senhor, guardados pelas Tuas mãos. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria ler com vocês uma passagem que está aqui em 1 Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do que princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, o título de hoje é: o Evangelho é o poder de Deus para trazer salvação. O dilema que a gente vê aqui do homem ao longo de toda a humanidade, ele é inegável. É um dilema que não tem como a gente não perceber, que é um dilema que o pecado ele levantou como se fosse uma barreira intransponível para que a gente não tivesse acesso ao trono de Deus, para que a gente não tivesse acesso a Deus. Então o pecado é a separação de Deus e os homens. E ele deixa bem claro aqui, Entretanto, que Deus mostra um interesse muito grande em nos querer ajudar, quando Ele envia Seu Filho, quando Ele prepara um plano de salvação para que o homem se livre do pecado e para que ele esteja próximo ali a Deus. Então, Deus ele oferece respostas para todas as nossas súplicas. Deus oferece resposta ao homem quando o homem tenta essa proximidade diante de Deus, para que o homem tenha acesso a Deus, Deus oferece resposta para apelos desesperados do homem querendo ficar próximo a Deus. Então, por isso que ele em Romanos 7, 24, deixa eu abrir aqui, Romanos 7, 24. Romanos 7, 24, Deus responde esses apelos. Ele diz assim, miserável o homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Então, o homem na sua necessidade insana, louca, desesperada pelo perdão de Deus, pela graça de Deus, pela salvação, pela vida eterna, ele faz súplicas a Deus
E Deus responde. O livro de Romanos claramente nos mostra a necessidade de aceitar e obedecer o Evangelho para se livrar do pecado e principalmente restaurar a comunhão que o homem tinha com Deus lá no paraíso. Adão e Eva tinham uma proximidade muito grande com Deus todos os dias ali, né, naquela convivência saudável, naquela intimidade, naquela comunhão. E quando o homem pecou, quando ele decidiu pelas suas próprias escolhas, o homem caiu e o pecado fez a separação. O Evangelho realmente é o poder de Deus para a nossa salvação. Não há outro meio de nós sermos salvos, irmãos. Não há outro meio. Não existe um outro caminho, não existe atalhos para que nós sejamos salvos. O Evangelho de Jesus, as boas novas de Cristo, né? Você renunciar ao pecado, você deixar de lado o pecado. Nós temos essas duas opções. Ou se agarra com o pecado e vai viver as coisas mundanas, ou a gente se agarra com Deus e vai viver as práticas cristãs. A gente tem essas duas opções. Então o Evangelho é o caminho, é a ferramenta que nos leva para perto de Deus. A única cláusula de Deus é a revelação do plano eterno de Deus para a salvação do homem atingir o seu ponto culminante com o sacrifício de Jesus. Depois de tanto clamor do homem, depois de tanto pedir, depois de tanto buscar, Deus envia uma resposta consistente, uma resposta definitiva, que é enviando o seu Filho amado. A Bíblia diz que Jesus vivia lá nos céus, né, à destra do Pai, comandando o céu junto com Deus, e ele deixou toda a sua glória, todo o resplendor, deixou a sua posição para vir a esse miserável lugar, né, em relação à glória, a majestade que deve ser lá no céu, a grandiosidade que deve ser lá no céu. Ele deixou tudo lá e veio se sacrificar pela minha vida e pela tua vida. Então, o ponto alto, o ponto culminante significa alto, né? O cume, o ponto alto foi o sacrifício de Jesus. Deus não poupou o seu próprio Filho em favor dessa humanidade tão pecaminosa. Seu benefício na revelação do Evangelho simplesmente não existe a possibilidade de salvação sem Cristo. Como ele fez esse plano de salvação desde o momento que Adão e Eva caiu, ele não deu outra opção para o homem, né, a não ser trilhar o caminho que Cristo trilhou, seguir, carregar a sua cruz e abandonar o pecado, abandonar as práticas que a gente fazia quando a gente era do mundo. Então tudo isso nos atrai à presença de Deus, tudo isso nos leva à presença de Deus. Sem Cristo, como diz em Atos 4, do 10 ao 12, não existe salvação. Se você quer continuar sendo salvo, se você quer continuar garantindo dia após dia a tua vida eterna, a gente tem que continuar seguindo a Cristo. A morte de Cristo é essencial para a salvação. O Evangelho é importante para mostrar como podemos ser salvos pela morte de Jesus. Então nós podemos, irmãos, ser salvos e compartilharmos a solução para que as vidas daqueles que estão perdidos também sejam salvas, para que essas almas não continuem ao caminho do abismo, né, ao caminho da perdição. Então Jesus, ele quer que todos sejam salvos. Ele demonstra quando diz que deram 100 ovelhas e uma se perdeu, e aquele pastor foi atrás daquela ovelha, mostrando a importância de deixar 99 ovelhas seguras, mas a preocupação incessante de ir atrás daquela ovelha perdida. Nós podemos compartilhar a promessa de Cristo através do Evangelho. É como se você tivesse notícias boas e você tivesse muita vontade de correr para passar essas notícias boas para alguém. Notícias boas da salvação, da remissão de pecados, das promessas que Deus nos fez. Não existe nenhum relato bíblico de nenhuma pessoa sendo salva através de outro meio. A gente vê aqui quando ele fala que é tudo através da fé. Ele dá uma diferença entre lei e fé. A fé sempre predominando. Nós somos salvos quando ouvimos, cremos e recebemos o Evangelho. Deus nos oferece uma saída para o dilema do pecado através do Evangelho. Aqui em Romanos 16, do 25 ao 26, quando ele diz: para a obediência da fé,
para a obediência da fé. Então, se nós rejeitarmos essa saída, essa solução, nós estamos condenados. A gente tem dois caminhos, irmão, não tem para onde seguir. Eu experimentei o outro lado, não sei se você experimentou. Eu nasci no lar cristão, mas eu fui levado a conhecer esse mundo, né? E Deus me resgatou novamente, e até hoje eu estou firme, eu estou caminhando junto com Cristo. Mas foi uma escolha. Paulo, quem de perseguidor tornou-se a pregador, mostra sua firme convicção da necessidade de mostrar obediência ao Evangelho. Então era algo que era necessário o apóstolo Paulo ali mostrar que ele estava debaixo daquela autoridade, debaixo da graça de Cristo, vivendo ali segundo o que Jesus estabeleceu, o que o reino dos céus estabeleceu para o homem chegar a um lugar onde Deus nos promete. Ele diz aqui no 14, eu sou devedor, aqui em Romanos 1, do 14 ao 16. Ele diz, eu sou devedor. Ele devia aquela mensagem de salvação porque ele havia sido salvo, né? Então, aquilo que nós recebemos de graça, a gente tem que dar de graça, a gente não pode cobrar. A gente vê muitas vezes igrejas aí fazendo práticas estranhas, né? Cobrando tantas coisas que não é para ser cobrada. Então eu não vou entrar nesse mérito, mas enfim, ele devia a mensagem de salvação para outros, mesmo os desprezados, os gentios, porque era a única chance deles para a salvação. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o aceitaram. Então o apóstolo Paulo, ele não se limitou a uma casta de pessoas, a uma casta de gente, né? Não era só para os judeus, não era só para aqueles que eram chamados os filhos de Deus, o povo de Deus escolhido, e sim a todos aqueles que tivessem o desejo no coração de viver esse evangelho. Então, para os gentios, para aqueles que eram separados das promessas, eles tinham essa esperança. Nós somos gentios, nós temos a esperança em Jesus, nós temos a esperança na graça daquele que nos irá salvar, porque a única chance nossa é a salvação em Cristo, irmãos. Essa terra, como eu vivo dizendo, é passageira, né? Uns vivem 30 anos, outros vivem 15, 10, 30, 60, 90. A Chicuta viveu quase 92 anos e Deus resolveu a levar, né? E o apóstolo Paulo diz assim no versículo 15, eu estou pronto. O entendimento de Paulo sobre o valor do evangelho era o motivo suficiente para levá-lo a Roma para pregar o evangelho, mesmo sabendo ele que seria algo muito difícil, que seria algo muito arriscado, a sua vida estava em risco. Mesmo assim ele não se preocupou, ele sabia que ele estava pronto para pregar o evangelho e morrer pelo evangelho. Ele diz também no 16, não me envergonho. A mensagem simples do evangelho pode ter sido ironizada pelos arrogantes, mas Paulo não se envergonhou conhecendo o poder da palavra. Então muitas vezes, irmãos, as pessoas, assim como muitos, né, que se dizem detentores da palavra, usam ela de uma forma tão difícil de ser interpretada. A história diz que a Igreja Católica por muito tempo não permitia que os seus seguidores lessem a palavra de Deus porque não tinham acesso, né? E o apóstolo Paulo sempre deixou claro que o acesso à palavra de Deus é algo tão simples, precisa ser divulgado, não precisa a gente dificultar, incrementar, né? A palavra de Deus é simples. Ele diz que a gente crendo, a gente acreditando, nós somos salvos, nada mais do que isso. E Deus, conhecendo o nosso coração, não tem como nós enganarmos o nosso Deus. Então, irmãos, não se envergonhem do Evangelho de Cristo. Não se envergonhem da palavra que vai te levar para o céu. Não se envergonhem de abrir tua boca e dizer, eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu renuncio ao pecado. Então fecha os teus olhos. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Nós somos gratos a Ti pela palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Nós sabemos, Deus, que Tu és o único caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Nós sabemos que em nenhum outro há salvação.
Nós sabemos, Deus, que há promessas para cada um de nós. Nós sabemos que a tua palavra, ela não está morta. Nós sabemos que tu não estás morto. Nós sabemos, Deus, que o teu Filho amado ressuscitou ao terceiro dia e está ao teu lado, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Então eu te peço, meu Deus, que nós continuemos seguindo, trilhando esse caminho que nos levará à salvação eterna, que nos levará, Pai, para perto de Ti. Oh Deus, que nenhum de nós venhamos nos envergonhar do Teu Evangelho. Não venhamos, Pai, fazer como o apóstolo Pedro, que negou o Teu nome, Deus. Nós aceitamos a Ti como Senhor e Salvador da nossa vida e acreditamos, Deus, que nós chegaremos lá, que nós receberemos a coroa da vida, que nós teremos o nosso nome chamado quando Tu abrir o livro ali dos Salmos. É o que eu te peço, Deus, que nenhum de nós venha se perder nessa caminhada, Pai, nesse período difícil de turbulência. Pai, eu te peço que Tu continues confortando a família do Marquinhos, da Chicuta, que Tu continues preservando, Deus, aquela família, Pai, com o Teu Espírito Santo. A perca de um familiar é difícil, ainda mais nesse período onde nós não podemos nos despedir, onde nós não podemos consolar uns aos outros pessoalmente, mas sabemos que há um Consolador e é o Teu Espírito Santo. Então eu te peço que Tua graça seja derramada sobre o Teu povo, aonde eles estiverem espalhados nessa cidade, nessa nação. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida e tenha um ótimo domingo, amado.